Fala galera, vamos continuar o nosso papo aqui sobre algoritmos de escalonamento e vamos entrar agora no escalonamento circular, ou seja, no round robin. E o que é isso? Esse escalonamento circular, ou round robin, ele é definido por quê? Porque existe o que nós chamamos de quantum, ou time slice, fatia de tempo. O que é isso? Nós vamos atribuir para cada processo um pedacinho de tempo, ou seja, alguns segundos ou micro ou milissegundos, que ele pode ficar usando o processador. Chegou naquele intervalo, acabou. Vai liberar o processador porque outro processo vai usar. Por isso que vai ficar nessa estrutura circular, beleza? Então, ele é um algoritmo preemptivo. Essa preempção ocorre justamente pelo quantum. Senão ele seria tipo um FIFO. Imagina que tem um FIFO, primeiro que entrar vai ser, o primeiro a entrar vai ser o primeiro a ser atendido, só que ele não vai esperar até o final da execução do processo não, beleza? Vai esperar até chegar naquele tempo limite. Aí o que acontece? Como eu disse, ele é preemptivo naturalmente pela sua fatia de tempo, certo? Agora, nesse caso aqui, por que o processo pode perder o processador? Ou ele pode liberar o processador explicitamente, certo? Por yield, por exemplo, para ceder o processador por algum rendimento, e chaveamento, threads, alguma coisa assim. Ou quando ele realiza uma chamada de sistema natural para fazer um acesso entrada e saída, aí ele vai ficar esperando um dado, vai ficar bloqueado. Ou então quando ele termina a sua execução, de fato, nesse caso a gente inclui a preempção pelo quantum. Terminou o intervalinho de tempo? Acabou. Não tem choro nem mela. Acabou aí. Beleza? Vai liberar o processador. Joia. Aí o que acontece? Se o quantum for muito grande, que é o que está escrito aqui, ó, se o quantum tende ao infinito, nessa observaçãozinha aqui, obtém-se o comportamento de um escalonador FIFO. É naturalmente, né? Se o quantum é muito grande, todos os processos vão terminar, beleza? E aí, o primeiro a entrar vai ser o primeiro a sair, o primeiro a ser atendido, certo? Tranquilo. Agora, vamos ver aqui essas outras observações. Ó, é muito similar ao FIFO, só que cada processo recebe um limite máximo, que é o quantum, ou time slice, para executar um ciclo de processador. Beleza. A fila de processos aptos é uma fila circular. Ótimo. Ele é uma fila, só que agora com essa preempção pelo quantum. E que outra coisa, existe um relógio, literalmente um relógio em hardware que pode indicar um timestamp, ou seja, quanto tempo que aquele processo está usando a CPU. Aí ele vai ficar contando em ciclos de clock mesmo, e quando chegar naquele momento, emite uma interrupção e o processo tem que liberar a CPU. Imagina nesse caso aqui, ó, nós continuamos com os processos dos últimos vídeos, só que a ordem de execução aqui vai ser A, B, C, D. Não interessa, com um quantum de, aqui ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18, a gente já vê que é um quantum de 3 unidades de tempo. Executa 3 unidades de tempo para A, B está esperando. Depois 3 para B, C está esperando. Depois 3 para C, D está esperando. Terminou? Beleza. A fila é circular, vai voltar em A. E assim o processo vai ser repetido. Beleza? Quando chega aqui em B, por exemplo, que B terminou o processo dele, quer dizer, B não, aqui D terminou. Nesse momento aqui D terminou. D terminou antes de completar o último quantum dele. Não tem problema. A fila, o escalonador vai voltar para a fila, pegar A e recomeçar o quantum de A, sem aproveitamento. Beleza? Bom, ele é bastante simples, mas nós temos aí uns problemas, que é quanto ao dimensionamento do quantum. Por quê? Vamos pensar no tempo de chaveamento versus ciclo de processador. Imagina só, imagina que a gente tem ali que a gente gasta 200 instruções do processador para poder fazer essa troca de contexto. O que é a troca de contexto? É o tempo de tirar o conteúdo de um processo e colocar o conteúdo de outro processo dentro nos registradores do processador. Imagina que são 200 instruções. Cada instrução a gente vai botar ali com 1 microsegundo por instrução. Quanto tempo que vai demorar a troca de contexto? 200 microsegundos. Beleza. Se o quantum for, por exemplo, de 1 milissegundo,
Pô, 20% vai ser só para troca de contexto? Isso vai ficar muito puxado, vai ficar computacionalmente muito caro. Então, nesse caso aí, o quantum, por exemplo, tinha que ser levado para pelo menos uns 20 milissegundos para poder dar 1% de troca de contexto. Entendeu? Porque senão pode ficar demais. A gente pode gastar tempo do processador demais na troca de contexto e não na execução dos processos. Certo? E por que processos IO-bound são prejudicados? Bom, processos IO-bound são processos que nem sempre eles vão atingir o quantum, porque eles ficam mais tempo esperando entrada e saída do que usando o processador. É diferente, por exemplo, de processos de processamento de imagem, cálculos científicos, que ficam muito tempo ali ó, usando CPU mesmo, certo? Isso aí eles vão usar o quanto até o final. Só que esse monte de processo iterativo que a gente fica aqui ó, digitando, esperando o caractere chegar e buscando arquivo, não, nem sempre eles vão conseguir esperar o quanto chegar no final, certo? Isso aí pode prejudicar muito. Nesse caso, o que pode acontecer? Bom, pode existir aqui um mecanismo adaptativo que é chamado de escalonamento circular virtual. O que é isso? É simplesmente, ó, vamos pensar aqui, pensa só nessa parte superior aqui, ó. Aqui, tá até faltando uma setinha aqui. Vou botar essa setinha aqui, ó. Ótimo. Beleza. Pensa só nessa parte superior aqui. O processo é criado e vai para a fila de processos prontos. Beleza. Pode relacionar isso aqui com a máquina de estados mesmo. Aqui é literalmente uma fila, certo? Que fica de processos prontos. Primeiro a chegar vai ser o primeiro a sair, só que quando chegar, quando atingir o quantum, o processo vai sofrer preempção e vai voltar para a fila de prontos. E aí vai entrar nesse mecanismo aqui, ó, que eu estava mostrando para vocês. Beleza? Agora, pensa comigo. O que pode acontecer aqui para a gente ver se não prejudica tanto os processos que são IO-bound, que eles vão depender muito de entrada e saída. Você pode criar uma fila auxiliar. Isso, e realmente é criada essa fila auxiliar por quê? O processo chegou para usar a CPU, beleza? Quando ele chegou para usar a CPU, aí percebeu que já vai esperar uma entrada e saída, mas não nem chegou no quantum dele ainda. Então, tudo bem. Ele vem para o estado de espera, entra para uma fila aqui, que é uma fila auxiliar só de processos bloqueados, e aí os processos eles podem voltar diretamente dessa fila auxiliar. Aí a gente consegue melhorar um pouco o atendimento aos processos que são IO-bound. Agora, para evitar de novo o starvation, que é aquele negócio de um processo nunca usar o processador, ou porque ele tem prioridade menor, ou porque ele nunca vai. Aqui, por exemplo, essa fila ia voltar, os processos dessa fila auxiliar iam ficar sempre voltando para usar a CPU. O que é feito aqui? Quando um processo pega o processo aqui que é o próximo, ele vem usar a CPU, o relógio o timestamp, né, o relógio dele começa a contar. Vamos supor que o quantum era de 1 milissegundos. Enorme, gigante. 1 milissegundo. Beleza, o processo usou 200 micro. Joia. Então tá bom. O processo vai ficar bloqueado até ser atendida a sua requisição. Só que ele não tem mais 1 mili. Ele vai ter agora só o que resta, ele vai ter 800 micro. Certo? 800 microsegundos. Então, quando a gente utiliza esse mecanismo do escalonamento circular virtual, que é literalmente um mecanismo adaptativo, o processo, quando ele entra para a fila circular, ele vai perdendo a quantidade de tempo que ele já usou o processador daquela última vez. Certo? E aí, quando chega no quantum dele, não tem problema, ele sofre uma preempção por tempo e volta aqui para o início da fila de processos prontos. Beleza? Bom, esse aí é um mecanismo que já foi comprovado por cálculos mesmo, por estudos mesmo, que ele é mais eficiente do que o próprio escalonamento circular, propriamente dito, sem esse mecanismo adaptativo. Beleza? Bom, e aí o que a gente tem que pensar aqui nesse algoritmo? Ó, ele é preemptivo também, pode ser implementado por uma FIFO que nem o FIFO, só que com a preempção do quantum.
Chaveamento custa, chaveamento de contexto custa tempo, custa instruções. Então, para permitir que o usuário tenha aquela sensação de paralelismo, o quanto ele tem que ser pensado, certo? Eu não posso ficar deixando dar pulinho, entendeu? Se um processo for ficar ali pouquíssimo tempo e já ter que ir para a fila de novo, e ficar ali mais um pouquinho de tempo e ir para a fila de novo, o usuário não vai ter aquela ilusão de paralelismo que a gente tem nos sistemas que são majoritariamente sequenciais, né? Que eles são essencialmente sequenciais. É diferente, por exemplo, quando você não tem um ambiente interativo, que são computadores lá para cálculos científicos, que não tem ninguém ali olhando e mexendo no sistema, não está querendo aquela resposta. Então você pode realmente ali deixar quantos maiores, executa os cálculos, depois passa para outro processo, porque não tem ninguém para ter aquela percepção de pulinho a olho nu. Beleza? Bom, então do circular, do escalonamento circular pelo round robin, era isso. Valeu por assistir e até a próxima videoaula.